Olá, galerinha do sexto ano. Professora Evelyn aqui, para quem não me conhece. Como vocês já sabem, eu vou passar um tempinho com vocês, né, durante a licença de maternidade da professora Hanna. Então, a nossa primeira aula de hoje vai ser referente ao capítulo 8. Pega aí o livrinho de matemática, acompanhe as páginas, acompanhe as atividades, tá certo? Vamos lá, começando. Como tema do nosso capítulo 8, nós temos as frações. Abra aí, ó, página 62, é o início do nosso capítulo. Noções de frações. Lá na página 63, olha só. As frações, elas foram criadas para representar partes de um inteiro. Quando a gente não consegue representar uma quantidade inteira, como é que a gente utiliza? A gente utiliza as frações. Como, por exemplo, assim, ó. Se eu vou fazer uma receita de um bolo e lá pede 3/4 de xícara de farinha de trigo. Se é 3/4, isso representa que não é a xícara inteira, é uma parte dessa xícara. 3/4 é um pouquinho a mais da metade. Então, a gente utilizou o quê? As frações para representar a parte da xícara, tá certo? Outra forma, se eu vou pegar uma divisão, 8 dividido por 4. Eu sei que 8 dividido por 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 4 é igual a 8. Mas se eu quiser dividir 4 por 3, 4 dividido por 3 vai dar quanto? Eu sei que 3 vezes 1 é 3. E 3 vezes 2 é 6, ou seja, passa do valor que eu quero. Ou é menor ou é maior. Então, 4 dividido por 3 vai ser um número entre 1 e 2. Porque 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 2 é 6. Então, o resultado dessa divisão está no meio desses dois números. Que a gente pode representar esse 4 dividido por 3 também em forma de fração. 4/3. Ok? Conceito de frações. Olha só o que eu trouxe aqui, alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Gabriela ganhou uma barra de chocolate e dividiu com Paola, sua irmã, de forma que sua porção fosse o triplo da porção de Paola. Ou seja, ela queria que a parte dela fosse 3 vezes maior, porque é o triplo do que a da sua irmã. Olha aqui a barrinha de chocolate. Como ela queria a parte dela 3 vezes maior, a gente vai para o mais simples, né? Vamos pegar essa barra de chocolate e dividir em 4 partes. Pegamos as 3 partes de Gabriela e uma parte para Paola. Ou seja, a porção de Gabriela ficou 3 vezes maior do que a porção de Paola. Como é que a gente vai fazer para representar a porção de Gabriela e a porção de Paola de forma fracionária? Nós não dividimos a barrinha aqui em 4 partes. Então, 3 dessas 4 partes é de Gabriela. Olha a representação. 3 de 4 ou 3/4, que é como a gente faz a leitura. E uma das 4 é que é de Paola. Então, a representação da Paola vai ficar de 1/4. Lembrando que esse númerozinho que vem em cima, a gente denomina de numerador. E o de baixo é o denominador, ou seja, o numerador representa a parte que eu peguei, a parte que eu estou considerando. Já o denominador é em quantas partes iguais, lembrando, que já foi meu aluno ano passado, que eu sempre dizia a mesma coisa, tem que ser divisão em partes iguais, senão não dá para representar como fração, tá certo? E o denominador é em quantas partes eu dividi o inteiro, no caso, em quantas partes eu dividi essa barra de chocolate, certo? Olha aqui mais um exemplo. Júnior pediu uma pizza. Quando ela foi entregue, ele dividiu em 5 partes iguais e guardou uma dessas partes para o dia seguinte. Como pode ser representada numericamente a parte da pizza guardada? Ele guardou quantas fatias? Não foi uma? E a pizza inteira? Lembrando, ele dividiu a pizza em quantas partes? Olha, 5 partes. Então, ele dividiu essa pizza em 5 partes iguais. Qual é a parte da pizza guardada? Ele só guardou o quê? Guardou uma dessas partes. Então, ele guardou uma das 5, né? Então, representando, nós temos 1/5, que é uma fatia das 5, é a pizza guardada. E a pizza inteira? A pizza inteira é a pizza completa. Representando isso na forma de fração, nós temos como?
5/5, porque foram 5, ele guardou, ou ele está considerando agora a pizza inteira, então são 5 fatias de um total de 5. Lembrando que 5/5 a gente pode transformar em 1 inteiro, né? Que 5 dividido por 5 é igual a 1. Continuando, agora nós vamos estudar a leitura de uma fração. Página 64, vamos lá. Acompanhem, vi com os livros, estou ligada em vocês. Olha só, como é que a gente pode fazer a leitura de frações? Aí é um exercício que tem no livro de vocês, na página 64, que vocês vão responder agora comigo. Lembrando que a gente, para fazer a leitura de uma fração, a gente tem que observar quem é o número que está em cima, ou seja, quem é o numerador e quem é o denominador dessa fração. Olha essa primeira aqui, lembrando que o numerador a gente lê com um número normal, número que vocês usam para contar 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E o denominador, nós vamos fazer a leitura de acordo com os números ordinais. Mas lembrando que o 2 ele não vai ser segundo, ele é um número multiplicativo, então a gente representa como meio. O 3 é terço, a partir do 4 a gente lê quarto, quinto, sexto e assim por diante, certo? Mas só que quando chega no 10, depois do número 10, no caso até o 10 é décimo, né? Depois do número 10, nós vamos dizer o próprio nome do número, o número cardinal, acrescido da palavra avos, ok? Olha só a primeira, como é que a gente faz a leitura dessa primeira fração? O numerador quem é? 3. O denominador 2, então, 3 meios, ok? Numerador 3, denominador 100, 3 centésimos. Numerador 4, denominador 10, 4 décimos. Vão acompanhando, viu? E respondendo no livro. Essas atividades aqui você já tem que responder, porque no nosso encontro com o mito eu não vou mais corrigi-las, só tirar dúvida se alguém não entendeu, tá certo? Aqui essa próxima, ó. 17 no numerador, 19 no denominador. Então, acrescentando a palavra avos, lembra? 17, 19 avos. Aqui essa próxima, 1 sétimo, depois 3 oitavos e por último 2 terços, ok? Essa parte aqui é bem fácil, que vocês já viram no ano passado, né? Como a gente faz a leitura dessas frações. Dando continuidade ao nosso capítulo 8, nós vamos agora lá para a página 65. Significados de uma fração. Nós vamos começar a aprender agora alguns significados da fração. Essas frações admitem significados diferentes dependendo do contexto, de onde ela está sendo inserida, que é isso que nós vamos ver agora. O primeiro significado da fração é a fração como relação entre parte e todo, que é o que a gente vem dando exemplos até agora. É como representar uma parte de um inteiro, uma parte do todo, tá certo? Olha o exemplozinho que eu trouxe. Murilo abriu a embalagem de um chocolate e consumiu 3 dos 8 pedaços. Olha só, a barra inteira de chocolate, e eu quero fazer a representação apenas de 3 pedacinhos deles. Então, o que é que eu vou observar? Quantas partes eu estou considerando, ou seja, quantas partes ele consumiu e depois em quantas partes essa barra foi dividida. Se ele consumiu 3 pedacinhos e a barra foi dividida em 8 partes iguais, então a representação dessa fração é o quê? 3 oitavos, ou seja, 3 pedacinhos de 8. Tá certo? Outro exemplo. Pietro viu que a pizza surpresa de sabores estava na promoção e resolveu comprar uma para experimentar. Ao abrir o pedido, ele observou que apenas uma fatia tinha tomate. Olha a fatia, só apenas uma, ela tinha tomate. Considerando o todo de 6 partes, ou seja, essa pizza ela foi dividida em 6 fatias iguais, a fração da pizza que representa a quantidade de pedaços com tomate é de 1/6, porque só uma fatia das 6 é que tem tomate. Mais um exemplo aqui. Júlia venceu uma promoção da sorveteria do seu bairro. Como prêmio, ganhou um brinde para consumir 4 sorvetes na casquinha, olha os 4 aqui de casquinha, e 3 picolés com a família. Olha os 3 picolés, então 4 com casquinhas e 3 picolés.
Considerando o prêmio total ganho, a fração que representa a quantidade de sorvetes na casquinha que Júlia e a família poderiam consumir correspondem a 4/7, porque tem 4 sorvetes de casquinha num total de 7 sorvetes, juntando com o picolé, que ela teria direito porque ganhou a promoção, certo? Então, são 4 de 7, 4/7. Mais um significado de fração. Agora, fração como quociente. Página 66, tá certo? Acompanha aí direitinho. Fração como quociente é a fração que representa uma divisão. Quociente não é o resultado de uma divisão, então, agora a fração vai admitir o significado de quociente, que é quando ela está representando uma divisão de números, tá certo? Que foi o exemplo que eu dei lá no início. 8 dividido por 4, que a gente pode representar como 8/4. 4 dividido por 3, 4/3. Lembram? Tracinho da fração significa divisão. Olha o primeiro exemplo aqui. Eu quero dividir 2 barras de chocolate entre 6 amigos. Como é que eu vou fazer essa divisão? Se você quer 2 barras para dividir por 6, eu represento aqui, ó, 2 barras dividido por 6 em forma de fração. Tracinho da fração divisão. Como é que eu posso fazer essa divisão? Olha o que foi que eu fiz. Não tem 2 barras de chocolate, então eu coloquei 2 barras de chocolate. Como eu quero dividir entre 6 amigos, cada barra dividido em 6 pedacinhos iguais. Então, dividir 2 barras de chocolate entre 6 amigos não é igual a 2/6, 2 para 6. Então, cada amigo vai ganhar uma barrinha da primeira e uma barrinha da segunda. Quando eu juntar 1/6 mais 1/6, eu tenho 2/6. 2 barrinhas, considerando 2 pedacinhos, né? Considerando as 2 barras de chocolate, certo? Outro exemplo aqui da fração como quociente é se eu quiser assim, dividir 3 pacotes de balas para 10 crianças. Como é que eu vou representar isso? 3/10, porque eu vou dividir 3 pacotes de bala para 10 crianças. Aí, como é que eu posso fazer essa divisão aí? Eu tenho que saber primeiro quantas balas tem em cada pacote, tá certo? Então, eu sabendo quantas balas tem em cada pacote, eu consigo dividir o total para as 10 crianças. Outra forma, outro exemplo, né, de fração como quociente é dividir o prêmio da loteria de 300 mil reais entre 4 ganhadores. Então, o que é que eu vou fazer? Colocar na forma de fração 300 mil dividido por 4. E aí eu faço a divisão normalmente. 300 mil dividido por 4 é igual a 75 mil. Portanto, cada ganhador irá receber o prêmio de 75 mil reais. Certo? Outro significado de fração, lá na página 67, eu espero que vocês estejam acompanhando, viu? Eita, sexto ano. Vamos lá, página 67, agora nós vamos estudar a fração como razão. Eita, professora, começou a complicar, não, minha gente. Fração como razão nada mais é do que uma comparação, é você comparar quantidades. Aí você vai estar usando a fração como forma de razão, certo? É só estar comparando. Olha só como é fácil. Olha, eu trouxe exemplos. No horário de maior movimento da padaria Pão de Qualidade, a cada 4 xícaras de café são vendidas outras 2 xícaras de cappuccino. Então, como é que eu vou usar a fração como comparação aqui? Eu vou comparar a quantidade de xícaras de café com a quantidade de xícaras de cappuccinos que são vendidas. Olha só, agora o que vocês têm que prestar atenção é o que ele está pedindo primeiro. Olha, eu trouxe o desenho. Tem aqui as 4 xícaras de café e as 2 xícaras de cappuccino. Se eu quero saber qual é a razão entre a xícara de café, olha o que vem primeiro, café, em relação à de cappuccino, então, quando eu vou fazer essa fração, eu tenho que colocar primeiro a quantidade de café. Café veio primeiro, então, primeiro, ou seja, o numerador da minha fração será a quantidade de café, que são quantas? 4 xícaras de café. E depois, no denominador, a quantidade de cappuccino, que são quantas? 2. Então, qual é a razão entre a quantidade de xícaras de café em relação à de cappuccino? 4/2, porque café veio primeiro, então ele é o numerador. Cappuccino veio depois, ele será o denominador. Mas se eu quiser saber o contrário, quantidade de cappuccino em relação à quantidade de café, eu vou fazer o quê? Colocar primeiro a quantidade de xícaras de cappuccinos, que são o quê? 2, e no denominador a quantidade de xícaras de café. Então, a minha representação de fração em forma de razão será 2/4.
Estão vendo como é simples? Isso é comparar uma quantidade com a outra que a gente vai usar a fração como razão. Vamos lá para o investigue. Na própria página, no final, vamos responder comigo aqui que esse investigue é relacionado à fração como razão, tá certo? Olha só. Maurício tem uma coleção de canetas distribuídas por cor e quantidade, conforme a seguinte tabela. Analise atentamente cada pergunta e registre suas conclusões. Olha a tabelinha que ele fez. Nós temos as cores das canetas e as quantidades delas. Então, ó, caneta de cor azul, 8 ele tem. Preta, 5 e assim por diante. Olha agora as perguntinhas. É possível construir frações para comparar a quantidade de objetos selecionados com a quantidade total desses objetos? Eu posso fazer uma razão, uma comparação entre a quantidade de cada cor em relação ao total? É claro que eu posso. Só eu pegar o número da quantidade para colocar no numerador e o total de canetas que ele tem no denominador. Por quê? Porque ele diz aqui, ó, comparar a quantidade com o total, certo? Ele quer comparar a quantidade de objetos com o total. Então, como é que eu faço isso? Ó, no numerador, o número de objetos, dependendo da cor que ele quer, né? Se ele quiser a cor azul, eu coloco no numerador o número 8. Se ele quiser a cor verde, o numerador vai ser o número 2. E no denominador eu coloco o total de objetos que ele tem, tá certo? Então, é dessa forma que eu faria para fazer essa comparação. Então, a razão é o quê? Número de objetos em relação ao total, certo? Olha a segunda questão. Qual é a fração que representa a relação entre a quantidade de canetas azuis e o total de canetas? Aí agora ele disse qual é a razão que ele quer. Canetas azuis em relação ao total. Então, quantas canetas azuis eu tenho? 8, numerador. E quem é o total? Aí aqui eu vou somar 8 e 5 mais 6, mais 2, mais 1, mais 3, que dá um total de 25 canetas. Então, como vai ser a minha relação? 8 no numerador, 25 no total. Então, eu tenho 8, 25 avos, certo? Agora, a terceira questão. Qual fração representa a relação entre a quantidade de canetas laranja, olha quem veio primeiro, quantidade de canetas laranjas e canetas roxas. Agora eu quero a relação, caneta laranja, caneta roxa. Como ele pediu primeiro a caneta laranja, então o numerador da minha fração vai ser a quantidade de canetas laranja aqui, ó. Uma caneta laranja e o denominador será minhas canetas roxas. Olha a diferença. Agora, ele não quer em relação ao total. Ele quer a relação entre caneta laranja e caneta roxa, tá certo? Então, caneta laranja, 1, caneta roxa, 3. Então, a minha representação será de 1/3, certo? Olha, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão anotando que na nossa aula do MIT eu vou esclarecendo isso para vocês, viu? Não se preocupem. Dando continuidade ao nosso assunto, vocês vão fazer o quê? Vocês irão agora, olha só, sexto ano. Vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, vão fazer as páginas 68 e 69, que é para praticar o que nós vimos até agora. E vocês só vão apertar o play de novo quando terminar de responder, viu? 68 e 69, porque eu vou corrigir agora na aula com vocês. Agora. Então, quando vocês apertar o play, já vai ser para a correção. Então, eu espero que vocês respondam antes de dar continuidade ao vídeo, viu? Então, pausa agora, bora. Agora, eu espero que vocês tenham realizado as atividades de 68 e 69 que nós vamos fazer a correção, viu? Eu só espero que vocês não estejam me enrolando sexto ano. Corrigindo agora. Depois que eu acredito que vocês já responderam, vamos corrigir. Olha só, a primeira questão, página 68, viu? Observa as imagens e escreva a fração que representa a parte pintada. Então, ele quer que a gente faça a fração que representa a parte pintada de cada figura. Então, se ele quer que a gente represente a fração da parte pintada, no nosso numerador vai estar a quantidade de partes pintadas. E no denominador é o quê? O total de partes que a figura foi dividida. Então, aqui na nossa letra A, nós temos 2 partes pintadas e essa figura foi dividida em 4 partes iguais. Então,
2/4 é a representação da fração, 2 partes pintadas de 4. Na letra B, eu tenho 4 partes pintadas e um total de 6. Então, 4/6, ok? A nossa letra C, eu tenho 6 partes pintadas e a figura foi dividida em 12. Então, pintei 6 de um total de 12, 6/12, que isso aqui também pode ser escrito na forma de metade, né? Lembram? 6/12 é a mesma coisa de eu ter pintado a metade, que poderia ser escrito também como um meio. Na letra D, eu tenho 6 partes pintadas de um total de 9 triângulos menores. Então, 6/9 é a fração. Na letra E, eu tenho 3 quadradinhos pintados, mas eu tenho um total de 8 quadradinhos. Então, a fração é 3/8. E a letra F, 3, 6, 9, 12, 18 partes pintadas, 9, 20, 22, de um total de 24. Então, 18/24, certo? Espero que tenham acertado todos. Vamos para a próxima questão. Segunda questão diz o seguinte: responda as perguntas a seguir. Na fração 6/7, como são chamados os números 6 e 7, respectivamente? Lembra? Que está em cima, chamado de numerador, está embaixo, denominador. Então, o 6 é o numerador, o 7 é o denominador. Se não der para vocês estarem acompanhando, vocês podem ir pausando o vídeo enquanto vocês escrevem e depois retoma, tá certo? Aí a letra B. Um inteiro foi dividido em 8 partes iguais. Ó, 8 partes iguais é em quantas partes o inteiro foi dividido, então isso é o denominador. E foram consideradas 3 partes, ou seja, 3 partes foi a que eu considerei, a que eu peguei. Como se escreve a fração que representa a parte considerada? Se eu peguei 3 de um total de 8, a nossa fração é o quê? 3/8, certo? E a letra C, em uma fração, o denominador é 18 e o numerador é 5. Como se escreve essa fração? 5/18, né? Numerador é quem está em cima, denominador é quem está embaixo. Continuando agora, nós vamos para a terceira questão, que eu vou pegar aqui rapidinho o marca-texto, mudar a cor aqui para vermelho. Olha só. Destaque nas figuras a seguir a parte correspondente a cada fração. Olha, nessa figura eu vou ter que representar 2/5, então são 2 partes de um total de 5. O que é que eu faço? Pinto 2 partes dessa figura inteira, né? Pinto 2 quadradinhos desse. Vocês pintem mais bonitinho aí, viu, minha gente, por favor. Vou pintar aí no livro de vocês, deixei organizadozinho, não deixe desse jeito, não. Na letra B, 3/6. Então, vou pintar 3 partes do total da figura que foi dividida em 6. Então, eu vou pintar 3 partes desse, ou seja, 3 triângulozinhos menores. Minha gente, pinte bonitinho, viu? Pelo amor de Deus. E pinta o triângulo todinho. Os pequenininhos, no caso. Então, 3/6 é a mesma coisa que eu pintar a metade. Então, só vocês pintarem a metade do triângulo que está tudo ok. E aqui, na letra C, eu tenho 5/8, então, eu vou pintar 5 do total de 8, né? Então, eu vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Pintar aí, minha gente, a rocha bonitinho, né? E mais um aqui embaixo, 5. Então, eu tenho um pouquinho a mais do que a metade. Então, eu pintei 5 do total de 8, né? Vou botar para o meu laser que é melhor. Pronto, aqui eu pintei 2 de 5, 3 de 6 e 5 de 8, ok? Agora vamos responder o que se pede aqui, ó. Um ano tem 12 meses. Qual é a fração do ano que corresponde a um mês? Se um total é 12 e eu quero representar um mês desses 12, então a representação é o quê? 1/12. Se eu quero agora representar 4 desses 12 meses, 4/12. 12 não é o total, ó. Um ano tem 12 meses, né? E se eu quero representar 8 meses desse total de 12, 8/12, certo? Uma hora tem 60 minutos. Olha agora quem é meu inteiro, 60 minutos. Qual é a fração de hora correspondente a 15 minutos? Se o total é 60, a minha fração vai ser o quê? 15/60.
Agora, de 20 minutos, 20 60avos, ok? E o de 30 minutos, 30 60avos, que aí também é considerada a metade. Se você colocou um meio, também está correto. Aqui você também poderia representar como um quarto, né? Mas isso aí pode deixar desse jeitinho que está correto, ok? Agora, continuando aqui, eu tenho, ó, nossa correção, viu? 4 amigos compartilharam uma pizza grande, dividida em 12 pedaços. Se todos comeram a mesma quantidade, quantas fatias cada um comeu? Se eu tenho 4 amigos e a pizza está dividida em 12 pedaços, se eu quero saber quantas fatias cada um comeu, eu vou fazer o quê? 12 fatias para dividir para 4, né? 4 pessoas. 12 dividido por 4, que é igual a quanto? A 3, né? Ah, professora, mas eu escrevi na forma de fração. Não tem problema, você pode colocar 12 quartos. Lembrar que o traço da fração também representa uma divisão. 12 dividido por 4 igual a 3. Então, cada amigo comeu 3 fatias dessa pizza, certo? Um grupo de pessoas é formado por 8 agrônomos, 5 médicos e os demais são matemáticos. Qual é a fração do grupo de pessoas que representa os matemáticos? Primeiro, para eu fazer a representação dessa fração, eu tenho que saber quantos matemáticos tinha no grupo, né? Porque ele só diz que os demais são matemáticos. Mas ele me dá uma dica importante. Ele diz que tem um total de 15 pessoas. Se tem um total de 15 pessoas, 8 são agrônomos e 5 são médicos, então o que sobra vai ser os matemáticos, né? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, 15 pessoas menos os 8 agrônomos, sobra 7 pessoas. 7 pessoas, agora eu tiro os 5 médicos, me sobrou quanto? 2 pessoas. Então, essas 2 pessoas são quem? Os matemáticos. Como é que eu vou fazer a fração disso? Então, eu tenho 2 matemáticos de quantas pessoas, de um total de quantas? Aqui, ó, o grupo era de quantas? 15 pessoas. Então, a fração que representa os matemáticos será 2 quinzeavos. 2 matemáticos de um total de 15 pessoas. Certo? Agora nós vamos estudar mais um significado de fração, que é agora a fração de quantidades. Vamos, página 69. Vamos lá. Se ainda tiver atrasado, vocês podem ir pausando o vídeo, viu? Olha o exemplo que eu trouxe aqui para representar a fração de quantidade. João tem 18 lápis. Ele pretende dar à sua sobrinha Maria Clara 2/3 deles. Ou seja, ele quer dar, dos 18 lápis que ele tem, 2/3. Quantos lápis João pretende dar à sobrinha? Se ele quer dar 2/3 desse lápis, então a primeira coisa que eu tenho que saber é quem é 1/3, né? Eu tenho que dividir esses lápis em 3 partes iguais. Porque se é terço, significa que ele dividiu em 3 partes iguais. Olha aqui a imagem. Para saber a quantidade que corresponde a 2/3 dos lápis de João, podemos iniciar determinando 1/3 dos lápis, ou seja, dividir o valor 18, que é o total de lápis que ele tem, em 3 partes iguais. E tomar uma parte, olha só, dividir em 3 partes iguais. 18 dividido por 3 dá o quê? 6. Então, eu tenho 6, 6 e 6, dividido em 3 partes iguais. Mas lembram que ele quer dar 2/3, ou seja, 2 dessa parte. Então, eu vou pegar esses primeiros 6 mais esses segundos 6, que são 2 de 3, né? Dividir em 3 partes iguais, 18 dividido por 3 dá 6, 6, 6, 6. Se ele quer dar 2 dessas partes, ele vai dar o quê? 6 mais 6, que dá quanto? 12. Então, o João vai dar para sua prima 12 lápis, certo? Então, isso é que é fração de quantidade, é a fração de um todo. É eu pegar e calcular quanto é a fração de um número inteiro, certo? Logo, João pretende dar 12 lápis à sua sobrinha. O que foi que eu calculei? Calculei 2/3 de 18, que é o total, certo? Outro exemplo. Ana tem 120 reais. Sua filha Eduarda tem 3/4 dessa quantia, ou seja, ela tem 3/4 de 120. Quantos reais Eduarda tem?
Olha o esqueminha aí. Esse esquema também tem no livro de vocês, viu? Olha só. Se a Ana tem R$ 120, então o todo da Ana é R$ 120. Por que aqui ela dividiu todo em 4 partes? Porque lembra aqui que a filha dela tem 3/4. Então, para a gente descobrir quem é 3/4 de 120, a gente tem que dividir os 120 em 4 partes, que é o número do denominador aqui. Então, 4/4 representa o total, que é os 120. Então, se 120 é o total, uma dessas 4 partes vai ser o quê? 30, porque eu peguei 120 e dividi por 4. 120 dividido em 4 partes iguais, cada partezinha equivale a 30. Então, uma parte vale 30, mas lembra, Eduarda tem 3 partes dessa. Então, vai ser 30 mais 30 mais 30. 3 partes, ou 30 vezes 3, né? Então, 30 vezes 3 é o quê? 90. Então, isso significa que a Eduarda tem quanto? R$ 90, porque é exatamente 3/4 dos 120 que a mãe dela tem, certo? O que foi que eu fiz primeiro? Dividi os 120 em 4 partes iguais, descobri quem era uma parte, dividindo 120 dividido por 4, que deu 30, e depois eu peguei as 3 partes que aqui a Eduarda tem. 30 vezes 3, 90, e foi assim que eu descobri que Eduarda tem R$ 90, ok? Agora vocês vão dar mais uma pausa no vídeo e vão responder as páginas 70 e 71 e volta comigo para corrigir, viu, sexto ano? É corrigir, não copiar a resposta. Pausa o vídeo. Voltando e espero que vocês tenham feito a atividade. Vamos corrigir as páginas 70 e 71. Olha, o primeiro quesito diz assim, ó. Um time de futebol marcou 35 gols, valor correspondente a 5 cestos, ou seja, 35 gols é o equivalente a 5 cestos, viu? Do total de gols do campeonato. Quantos gols foram marcados no campeonato? Eu sei que 5 cestos é igual a 35. Quanto vai ser o total? O total aqui, ó, se eu dividir em 6 partes iguais, então o inteiro deles vai ser o quê? 6 cestos, né? Mas eu só sei que 5 cestos é 35. Olha só como é que nós vamos fazer, olha. 35, ó, se foi dividido em 6 partes, está aqui a divisão das 6, e 5 dessas partes equivale a 35, né? Então, as 5 partes aqui juntas têm um valor de 35 gols. Como é que eu vou saber quanto equivale só essa partezinha aqui que está faltando para a gente saber o total? Eu tenho que descobrir quanto equivale aqui, ó. Se 5 partes é 35, uma parte vai ser quanto? 35 dividido por 5. 35 dividido por 5 é igual a quanto? A 7. Então, eu descobri quanto equivale uma parte dessa. Então, para eu saber o total de gols, eu posso fazer ou 35 mais 7, que é esse pedacinho que falta, ou 7 vezes 6, porque foram divididos em 6 partes, e assim eu saberei o total de gols. Olha, 7 vezes 6 é igual a 42. Então, qual foi o total de gols desse campeonato? 42 gols. Ok? Olha a interpretação, viu? 35 gols corresponde a 5 cestos. Então, eu não posso dizer que foram total, certo? Então, 5 cestos é 35. Então, 1 cesto é 35 dividido por 5, que foi a quantidade total aqui, que deu 7. 7 vezes 6, 42 gols, ok? Segunda questão. Um atleta de ciclismo percorreu 4/7 de uma estrada e ainda precisa percorrer 75 quilômetros. Ele percorreu 4/7, mas ainda falta 75 quilômetros para completar seu treino. Quantos quilômetros a ciclista percorrerá no total? Então, 4/7 foi o que ela já percorreu, mas falta 75. Então, o total vai ser 4/7 mais 75. Eita, professora, agora eu não sei nem fazer isso. Vamos tentar? Se eu sei que 4/7 foi o que ela já percorreu e 75 quilômetros é o que falta, observando essa fração aqui, para ela completar, fez ficar uma fração inteira. A fração inteira dela não é 7/7, então se ela já percorreu 4, falta quanto? Falta 3, não é verdade? Então, essas 3 dos 7 que ela falta percorrer, ela já disse ali que é 75. Então, 3/7 vai equivaler a quanto? A 75. Olha só.
Vou colocar aqui na forma de desenho. 4 dos 7, ó, dividir em 7 partes. 4 do sétimo foi a parte que ela já percorreu. E o total não é 7 sétimos? Então, 7 sétimos menos o que ela já percorreu dá o quê? 3 sétimos. Esses 3 sétimos aqui foi o que ela falta percorrer. Ou seja, esses 3 sétimos equivalem a esses 75 quilômetros aqui. Se esses 3 é 75, quanto equivale em 1? 75 dividido por 3, né? Olha só. 3 sétimos de estrada é o que vale a 75 quilômetros. Se eu quero saber um desse, eu faço o quê? 75 dividido por 3, que dá quanto? 25. Então, se cada um desse vale 25, quantos quilômetros o ciclista percorrerá no total? Um é 25, você vai fazer 25, 25, 25, 25, 25. Não somar não, né? É sexto ano já. 25 vezes 7, tá certo? Olha aqui. O que ela já percorreu foram esses 4 aqui, que cada um vale 25, então 25 vezes 4 dá 100, foi o que ela percorreu, mais os 75 que ela falta percorrer, 100 mais 75, então ela percorrerá no total 175, ou 25 vezes 7, que vai dar a mesma coisa. Certo, sexto ano? Então, próxima questão, que já é na página 71, olha só. Lilian gastou 1/4 do dinheiro que ganhou de aniversário. Se ainda restam R$105 desse dinheiro, quanto ela ganhou? Ela gastou 1/4 de um total de quê? 4/4, que é o inteiro da fração. Se ela gastou 1/4 e ainda resta 105, isso significa que 1/4 ela gastou e o restante é o quê? 3/4, que equivale a 105, né? 3/4 é igual a 105, porque 1/4 ela gastou. Sempre considerando o denominador para descobrir quem é o inteiro da fração. Então, 3/4 é R$105. 105 dividido por 3, porque 3 dessas 4 é 105. Então, 105 dividido por 3 vai dar R$35. Então, R$35 equivale o quê? A uma dessas partes. Não é verdade? Então, para você descobrir quanto ela ganhou, ou você vai pegar esses 105, que é o que ela tinha, mais os 35, que dá 140, que equivale a essa parte aqui, 1/4 é 35, ou simplesmente fazer 35 vezes 4, que vai dar a mesma coisa, porque foi dividido em 4 partes, 35 vezes 4, o mesmo 140. Então, Lília ganhou R$140, certo? A segunda questão, olha, fração de uma quantidade. Carlos fez uma viagem de 380 quilômetros em 3 etapas. Primeiro, ele percorreu 2/5 dessa viagem de trem. 2/5 de quanto? 380. Foi de trem. Em seguida, ele fez 4/19 da viagem a pé. 4/19 de quanto? Dos mesmos 380, certo? E o restante, ou seja, a quantidade que faltou dos quilômetros, ele fez de barco. Quantos quilômetros ele percorreu de barco? Então, para a gente descobrir quantos quilômetros ele percorreu de barco, nós temos que saber, primeiro, quantos quilômetros ele percorreu de trem, depois, quantos quilômetros ele percorreu a pé, para a gente descobrir qual é o restante que falta para completar os 380 quilômetros. Então, vamos descobrir primeiro quanto ele fez de trem, né? Então, a gente vai calcular o quê? 2/5 de 380. Quem foi meu aluno, acho que vai lembrar. Lembra que o dia, eu sempre disse que você pode trocar o dia por vezes. Então, para eu calcular 2/5 de 380, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vezes. Então, vai ficar 2 vezes 380 e depois o resultado eu divido por 5, que lembra? Traço da fração representa uma divisão. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 2 vezes 380, 760. 760 o tracinho, dividido por 5, dá 152. Então, 152 foi quanto ele percorreu de trem. 152 quilômetros foi de trem. Agora, vamos calcular 4/19 para saber quanto ele percorreu a pé. 4/19 de 380. Também troco de por vezes, eu faço 4 vezes 380 e depois divido por 19, ó. 4 vezes 380, 1.520. Dividido por 19,
que é o que está abaixo do traço da fração, dá 80. Então, 80 quilômetros foi o quanto ele percorreu a pé. Aí agora, o restante não é a quantidade que ele percorreu de barco. E o que o problema ele quer saber, então eu vou fazer o quê? 380 menos 152, que foi o que ele percorreu de trem, dá 228. 228 menos o que ele percorreu a pé, 148. Então, 148 quilômetros foi o que ele percorreu de barco, certo? Agora nós vamos estudar forma mista. Página 71, passem lá para a página 71, que nós vamos estudar o que é forma mista. Olha só, o que é um sanduíche misto? Misto não é você pegar um pão e colocar queijo e presunto, ou seja, são duas opções de recheio juntas, que é o queijo e o presunto. Do mesmo jeito, é um número escrito na forma mista. São dois números escritos de formas diferentes. Do mesmo jeito do pão misto, que é o queijo e o presunto, a forma mista é a junção de dois números escritos de forma diferente, onde um número vai ser o número inteiro, que você usa para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso é o que representa quantidades inteiras, e o outro número será um número em forma de fração. Então, eu fiz a mistura dos dois, número inteiro mais uma fração, eu tenho a formação de um número misto, da forma mista. Tá vendo aí como é simples? Olha o exemplozinho. Considere duas pizzas divididas em 8 pedaços iguais cada uma. Olha aqui, duas pizzas e cada uma foi dividida em 8 partes iguais. A fração que representa 11 pedaços em relação a uma pizza é dada por 11 oitavos. Olha, as duas pizzas foram divididas na mesma quantidade, então o denominador não vai mudar, certo? O que você vai mudar aqui é o numerador, porque agora você quer 11. Mas se eu quero 11 fatias, eu consigo pegar 11 de apenas uma pizza, se ela foi dividida apenas em 8 pedaços? Não, né? Para eu conseguir representar 11 oitavos, eu tenho que ter duas pizzas divididas em 8 partes iguais. Olha, frações como essa, que tem um numerador maior que o denominador, elas são denominadas como frações impróprias. Ou seja, a fração imprópria é quando o numerador ele representa uma quantidade maior que o denominador. Por quê? Porque eu vou precisar de mais de um inteiro para conseguir essa quantidade. Então, isso a gente denomina de fração imprópria, numerador maior que denominador. As frações impróprias também podem ser representadas na forma mista, ou seja, com uma parte inteira e uma parte fracionária. Número inteiro e uma fração, forma mista. Misturei dois tipos de escrita de números diferentes, tá certo? Como é que eu vou transformar aqui esse 11 oitavos numa forma mista, em um número misto? Perceba que 11 oitavos de pizza é igual a uma pizza inteira, que são essas 8 fatias, mais 3 fatias dessa outra. 8 fatias, que é uma pizza inteira, mais 3 fatias dessa outra, ou seja, 3 de 8. Então, como é que eu vou representar isso aqui? 11 oitavos é a mesma coisa que 1 inteiro mais 3 oitavos. Uma pizza inteira mais 3 fatias dessa segunda pizza. Então, 11 oitavos é igual a 1 inteiro mais 3 oitavos, que eu também posso representar sem um sinal de mais, certo? Só colocando 1, 3 oitavos, que é 1 inteiro mais 3 oitavos, certo? Observe que a forma mista, 11 oitavos, pode ser obtida por meio da seguinte divisão. Vocês também podem achar a transformação dessa fração imprópria em um número misto usando a divisão, sem precisar estar fazendo desenhos para descobrir quantos inteiros e quanta parte, né? Quanta parte de um inteiro você vai ter. Olha só como é que eu vou fazer a divisão. Lembram? Tracinho da fração é uma divisão, então eu vou pegar 11 dividido por 8. Olha aqui, 11 dividido por 8 é 1, porque 1 vezes 8 é 8, para 11, 3. Aqui essa divisão foi feita da forma direta, viu? Do método mais rápido, do método curto. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês souberem, viu? Faz 8 menos 11, que é igual a 3.
Então, o que é que eu posso ver aqui? Ó? A minha divisão, o resultado da minha divisão deu 1. E sobrou o resto 3. E eu não dividi em 8 partes iguais, como é que eu vou montar, só olhando essa divisão aqui, a minha fração mista, o meu número misto? 1 vai ser o inteiro, então, 1 inteiro. O 3, o resto, vai ser o numerador da nossa fração. E em quantas partes eu dividi? O denominador. Lembra? Denominador é em quantas partes foi dividido o inteiro. Então, o que eu achar aqui como quociente é a parte inteira. O resto é o numerador. O divisor, que é o que fica aqui dentro desse Lzinho, vai ser o denominador. Certo? Outro exemplo para vocês, ó. 47 terços. O que é que eu vou fazer? A divisão. 47 dividido por 3. Eu posso fazer 4 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3, 3 para 4, 1. 17 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 17 dá 2. Então, se você armar direitinho, sem ser pelo método curto, você vai ver que o resto dessa divisão vai ser 2 e que o quociente é 15. Então, se o quociente é 15, 15 representa o inteiro. Então, 15 inteiros e 2 terços. 2 o resto, 3, em quantas partes foi dividido. Então, transformando na forma mista, vai ficar 15, olha, 15 inteiros e 2 terços. 2 é o resto, 3 o divisor, certo? Vamos para mais um exemplo. 133 onzeavos. Fazendo a divisão, 133 dividido por 11 dá 12. 12 é o quociente, vai ser a parte inteira. Olha o resto, quem foi? O resto foi apenas 1. Então, 1 é o numerador e o denominador vai ser o divisor, que é 11. Então, 133 onzeavos, escrito na forma mista, vai ser 12 inteiros, 1 onzeavos. 12 inteiros mais 1 onzeavos. Onde a parte inteira é o quociente, o numerador vai ser o resto e o denominador vai ser o divisor, certo? Então, eu transformei aqui frações impróprias. Lembra que a fração imprópria, numerador maior que o denominador. Então, eu transformei uma fração imprópria num número misto. Transformei fração imprópria em uma fração mista, em uma forma mista, certo? Agora, como é que eu posso fazer o contrário disso? Ou seja, agora eu tenho um número misto e quero transformar em uma fração imprópria. Tem no livro de vocês esse exercício também, olha aqui. Tenho um número misto, uma fração mista, uma forma mista, olha. 3 inteiros mais 1/5, e quero transformar isso aqui numa fração imprópria. Fração imprópria onde o numerador é maior que o denominador. Como é que eu posso fazer isso? Primeiro, o que é que eu vou fazer? Multiplicar aqui, ó. 5 vezes 3. Então, eu pego o meu denominador e multiplico pelo número inteiro. É como se eu fosse fazer a prova real da divisão. Quando eu fiz lá na coisa, toda vez que eu quero... Ó, deixa eu voltar aqui. Se eu quero saber se essa minha continha está certa, eu não faço isso aqui, ó. Multiplico 12 por 11 e depois eu somo com o resto. Se der o dividendo, é porque a minha divisão está correta. Prova real, 12 vezes 11 mais 1. É a mesma coisa que eu faço para transformar aqui, ó. 5 vezes 3 e depois mais o meu resto, que é 1. 5 vezes 3 mais 1. 5 vezes 3 mais 1. 5 vezes 3, 15. Mais 1, 16. Então, 16 vai ser o meu numerador e o 5 vai ser o denominador. Professora, de onde surgiu esse 5? Eu só repeti, ó, o mesmo denominador aqui, eu repito ele aqui, tá vendo? Então, vocês vão fazer do mesmo jeito para tirar a prova real de uma divisão. Primeiro, multiplica denominador com a parte inteira, mais 1, que é o resto, o meu resto lá da divisão. 5 vezes 3, mais 1, deu 16. E o denominador eu só fiz repetir. Eu só peguei o mesmo denominador da minha fração e coloquei na minha fração imprópria. Certo? Então, aqui, ó, numerador maior que denominador, encontrei minha fração imprópria. Esse aqui agora, o que é que eu vou fazer? Multiplicar primeiro 7 vezes 6 e depois somar com o meu numerador aqui, que é o resto. 7 vezes 6, 42. Mais 1,
43 e repetindo, ó, o denominador é o mesmo. Vamos para cá agora. 3 vezes 7 e depois mais 1. 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, 22. Repito o denominador. Do mesmo jeito aqui, ó. Multiplico primeiro, ó, 3 vezes 8 mais 2. Lembrando que não pode ser da ordem diferente, viu? Eu não posso primeiro somar e depois multiplicar, e nem posso fazer 3 mais 8, depois vezes 2. É multiplicar primeiro, depois soma. Vou de baixo para cima. Multiplico 3 vezes 8, depois somo com 2. 3 vezes 8, 24, mais 2, 26. E o denominador, eu repito, 26 terços. Ok? Então, nós aprendemos a transformar uma fração imprópria em um número misto e agora um número misto em fração imprópria. Ok? Agora, vamos estudar frações equivalentes. Frações equivalentes é página 71, não, página 72, minha gente. Aqui eu esqueci de botar o 2, mas é página 72, viu? Frações equivalentes. Frações equivalentes nós já estudamos também lá no 5º ano. São aquelas frações que são escritas com algarismos diferentes, mas que representam a mesma quantidade, a mesma parte do inteiro. Observe a seguinte situação. Luciano e Júnior têm barras de chocolate iguais. Olha, é o mesmo inteiro. As barras de chocolate são do mesmo tamanho, porque aqui diz que são iguais. Então, frações equivalentes tem que ser o mesmo inteiro, certo? Porém, na hora de compartilhar com seus amigos, enquanto o Luciano divide a sua barrinha de chocolate tem 12 partes iguais, e consome 4, a mesma barra de chocolate ele dividiu em 12 partes e consumiu 4. Júnior dividiu a sua em 9 partes iguais e consumiu 3. Então, olha só aqui na forma de desenho, a de Luciano ó, dividido em 12 partes iguais e ele consumiu 4. A de Júnior ele dividiu em 9 partes iguais e consumiu 3. Se vocês observaram, essas duas barras elas estão do mesmo tamanho, porque aqui ele diz que são chocolates iguais, tá ok? Então, observando aqui, vocês podem ver ó, que os 4 pedacinhos de Luciano que ele consumiu foi do mesmo tamanho dos 3 pedacinhos que o Júnior consumiu. Então, eu chego à conclusão que 4 dozeavos é uma fração equivalente a 3 nonos. Por quê? Porque elas representam a mesma parte do inteiro, certo? O mesmo tamanho aqui do inteiro. Então, 4 dozeavos e 3 nonos representam a mesma porção, ok? Sim, professora, mas tem outros métodos de a gente descobrir, porque toda vez a gente vai ter que desenhar? Não, tem outra forma, que é o que a gente chama de propriedade fundamental das frações. Como é que eu pego duas frações e sei que elas são equivalentes? Olha como é fácil. Eu tenho aqui, ó, as mesmas frações, e agora sem precisar desenhar, eu vou provar para vocês, ó. 4 dozeavos é igual a 3 nonos. Olha o que foi que eu fiz. Multipliquei os números na diagonal. Então, ó, essa diagonal aqui, ó, 4 vezes 9, eu fiz a multiplicação. E 12 vezes 3 eu também fiz a multiplicação. 4 vezes 9 dá 36. E 12 vezes 3 também dá 36. Então, se a multiplicação na diagonal der o mesmo resultado, isso significa que elas são frações equivalentes. Olha outro exemplo aqui, ó. 1/3 e 2/6. Será que essas duas frações são equivalentes? Vamos utilizar a propriedade fundamental. Multiplicar na diagonal, ó, 1 vezes 6. E multiplicar a outra diagonal, que é 3 vezes 2. 1 vezes 6 é quanto? 6. E quanto é 3 vezes 2? 6. Então, se o resultado da multiplicação for igual, isso significa que são frações equivalentes. Não é fácil assim? Bem mais fácil assim, né? Mas nós também sabemos que existem outros meios de encontrar frações equivalentes. Por meio da investigação anterior,
que é exatamente essa propriedade, porque na página anterior tem uma atividadezinha para vocês fazer, que é justamente uma investigação, que eu respondi a primeira, que é essa aqui, e vocês vão responder as outras. Você deve ter percebido que existe mais de uma fração equivalente a uma fração dada. Ou seja, eu não posso dizer que apenas 2/6 é equivalente a 1/3. Existem outras infinitas frações que também são equivalentes a 1/3. Desse modo, é possível construir um conjunto de frações equivalentes para uma determinada fração. Veja o caso da fração 1/3, olha só. Para eu achar frações equivalentes a 1/3, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, certo? Eu não posso multiplicar por números diferentes. Cada vez que eu multiplico numerador e denominador pelo mesmo número, as frações que eu for encontrando, todas serão frações equivalentes. Olha aqui, ó. Primeiro eu multipliquei 1/3 por 2, olha. Por 1, né, que deu o próprio 1/3, aí depois eu multipliquei 1/3 por 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, 2/6 é equivalente a 1/3. Multiplicando por 3. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Aí, se eu multiplico por 3 em cima, eu tenho que multiplicar por 3 embaixo, certo? Se eu multiplico por 4, 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 5, 15. E assim por diante, infinitamente, certo? Toda vez que eu multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, eu sempre vou achar uma fração equivalente. Do mesmo jeito, se eu dividir numerador e denominador pelo mesmo número, isso quando der para dividir, claro, eu também encontro frações equivalentes, tá certo? Então, eu posso encontrar frações equivalentes multiplicando ou dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. E agora, vocês vão fazer as atividades das páginas 72 até a 74. Agora, essas atividades eu só irei corrigir com vocês no nosso encontro pelo Meet, tá certo? Porque além dessas atividades, eu também vou corrigir com vocês as questões do final do capítulo 7, que a professora Hanna não corrigiu com vocês, não foi? Então, vocês vão assistir a videoaula do capítulo 7, concluir, depois assista a minha, faz as atividades e eu faço a correção de todas essas questões no nosso encontro pelo Meet, tá certo? A nossa aula de hoje acaba por aqui. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, anote. O que você ficou com dificuldade, anote, porque quando a gente se encontrar no Meet, eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá certo? Não fiquem com dúvida, não fiquem com vergonha. Toda dificuldade que tiver, vocês vão anotando. Ó, professora, essa daqui eu tive dificuldade. A senhora pode me explicar melhor que eu explico, tá certo? Então, por hoje é só. Beijinho, meus amores, e até a nossa próxima aula, tá? Tchau!